Igor Rodrigues, beleza, Igor? Que cobre o Botafogo para o Globoesporte.com. Tudo bem, Serito, Pet, Roger? Pergunta que eu acho que eu mais escutei ontem, assim, vem, tanto de rede social quanto aqui, a gente estava na cobertura, Vamos por partes. Existe uma negociação em andamento? Existe, a negociação está aberta, então todo sonho, toda euforia tem uma justificativa. Como é que nasce essa ideia, Yaya Touré no Botafogo? Nasce praticamente igual, muito semelhante à ideia do Honda, que é através do empresário Marcos Leite. Ele que fez esse campo, toda a intermediação, e o Yaya, assim como o Honda, foi oferecido ao Botafogo. Começando por partes para a torcida do Botafogo entender. Ele foi oferecido ao Botafogo, tem a ver com o coronavírus? Exato. A gente estava no Newton Santos ontem de manhã, junto com o André Galindo, repórter aqui da casa, e a gente estava em cima da história, que a história foi divulgada, né? Quer dizer, que na madrugada de domingo, pela Rádio Globo, os amigos Camila Carelli e o Renan, e a gente foi em cima para avançar. Tem a ver, não é o primeiro caso, não é... Ele não quer fugir da China, por isso que ele está vindo, não. Mas isso está fazendo interferência, vai influenciar, sim, na decisão do Yaya. É legal lembrar que ele está sem clube. Ele não está hoje no futebol chinês. Ele acabou de romper o seu contrato ele está realmente sem clube, ele estava no Qingdao, ele não é mais jogador. Qingdao, isso, sabe tudo aqui do chinês, o meu aqui do meu lado. Sabe tudo não, alguma coisa certa de vez em quando. Sabe qualquer coisa aqui do meu lado, mas ele estava por lá. Mas há quanto tempo ele está sem jogar? No final do ano, tá? Em dezembro ele acabou o contrato, então desde o início do ano ele tem esse problema do coronavírus e ficar na China não era a vontade do Yaya. E a partir daí o Marcos Leite começou a intermediar para buscar mercados para o jogador e o mercado brasileiro foi aprovado pelo Yaya Touré e começou essa conversa com o Botafogo. Muito igual, muito semelhante ao que foi feito com o Honda. O jogador oferecido, o Botafogo, no primeiro momento, ficou incomodado até da forma como que estava aparecendo para a mídia, né? Parecia que o Botafogo, que alguém colocava a história no mercado, na mídia, na imprensa, para o Botafogo se sentir pressionado, com o furor da torcida, todo mundo muito empolgado, o Botafogo se sentir pressionado aí dentro do nome. Mas acabou que virou o jogo, assim como o Honda. Existe, a negociação está aberta, canal aberto de comunicação. E aí os passos, Ezek. O Botafogo, no primeiro momento, viu que a pedida salarial do Yaya Touré está acima do teto que foi estipulado pelo comitê. Esse teto é entre 150 mil e 200 mil. Reais. Para a gente colocar, o Honda recebe, está entre esse teto, ele recebe pouco menos de 200 mil, não chega em 200 mil. Isso numa apuração nossa do time aqui do Globoesporte.com, Taiwan Leiras, Davi Barros, todo mundo que está sempre focado no Botafogo. Então não bate. Então o Honda, quando chegou, ele chegou sem ter um investidor de fora, não teve a necessidade. O Yaya Touré é outro campo. Ele precisa de um investidor externo do Botafogo para ajudar, que hoje está fora da realidade do clube. Mas o Botafogo já entrou com esse pedido dos seus investidores que deram uma resposta positiva. Só lembrando que o contrato do Honda tem alguns gatilhos também, né? Não é só o salário dele, você tem alguns negócios de marketing, são as variáveis, de camisa, você tem objetivos profissionais conquistados, tem uma coisa que pode elevar muito esse salário. E tudo porque eu acho bem legal. Exato. E assim, o Botafogo usa isso como não tem um poderio financeiro para colocar no salário fixo, é mais ou menos o que vai acontecer com o Yaya. As variáveis são venda de camisa, tanto do Honda quanto do Yaya, patrocínio que vem a partir da contratação dos jogadores e, principalmente, algo que está sendo muito falado, que é o programa de sócio-torcedor. O Botafogo espera um boom nesse programa de sócio-torcedor para aí também as variáveis irem aumentando tanto para o Honda quanto para o Yaya. O Botafogo tinha, antes do Honda chegar, logo na primeira divulgação ali do Honda, o Botafogo, desde lá para cá, foram 3.700 sócios a mais. O Botafogo hoje tem, antes de entrar aqui eu estava olhando, tem 25.400, mais ou menos, sócios-torcedores, um pouco mais que isso. A meta do Botafogo até o fim de fevereiro é ter 40 mil. E o Botafogo não fez nenhuma promoção, por exemplo, como o Vasco fez ano passado, né? Fizemos uma promoção e aí cria um volume, uma onda e chega... Não, a onda partiu da torcida, da contratação, né? mesmo dos jogadores. Da contratação, então Honda, e o mesmo caso, a mesma fórmula que foi adotada com Honda, até por ser o mesmo empresário, que é o Marcos Leite, essa mesma fórmula está tentando ser adotada com o Yaya. Só que porque o Botafogo já fez esse processo com o Honda agora, muito cedo, tem muito pouco tempo, o Botafogo entende que o esforço agora vai ser dobrado para o Yaya Touré, no primeiro momento, se aceitar. Mas está otimista, a nossa última apuração é de um otimismo. Tem a terça e a quarta-feira para amarrar esse projeto e na quinta-feira a expectativa é de sentar já com proposta, com um número na mesa, junto às duas partes, o Botafogo e o Yaya, para daí ver se esse sonho torna realidade ou não. Você fala Yaya, eu só lembro no Zeca Pagodinho, que é botafoguense, que é botafoguense. Torcida do Fogão tem que fazer uma música pro Yaya Touré inspirada nesse clássico do Zeca. Já tem? Lógico que já tem. Então, só uma pergunta, em relação ao tempo de contrato, né? Porque o do Honda é de 5 meses só, então já tem torcedor, 5 meses, aí o brasileiro começa e já está na hora dele ir embora. O do Yaya
tem um tempo de contrato um pouquinho mais longo. Quando eu contar, Yaya, você vai se pasmar. O Yaya que tá nesse clima de carnaval, é bom trazer a música. É que meu telefone tá ali dentro, senão eu já pegava e já mostrava pra você. Vamos procurar isso aí, direção. Eu não vi essa música pro Yaya Touré. Tem várias letras, tem letra de tudo que é tipo. Mas o contrato do Honda, o Roger falou bem, o Honda ele vem com a cabeça muito na Olimpíada, né? Ele quer estar disputando a Olimpíada. Então ele vai por esse contrato de rendimento dele dentro de campo até o meio do ano, depois conversa. O Yaya a gente não tem ainda a informação de se vai ser no mesmo processo do Honda. Seja pelo menos até o final do ano. É a expectativa até do torcedor, né, Roger? Lógico. E a questão da idade também, né? O Honda é um pouco mais novo do que o Yaya. O Yaya tem 36 anos, se eu não me engano. O Honda 33, Então, os dois têm a diferença, só que o Botafogo parecia que ia chegar no auge com o Honda, né? Um jogador internacional, e agora eleva ainda mais um Como é que vai desse time? Yaya... Né? O meio-campo. Alex Santana, Honda, Bruno Nazário? Honda, Bruno Nazário, Municiano, Luiz Fernando e o Pedro Raul. Deve ser o time do Botafogo aí do alto. Que barato. O Yaya Touré, no auge, ele mudaria o patamar de qualquer clube brasileiro. Sim. Certo? Ele chega aqui e ele escolhe camisa. Escolhe camisa. E quem joga do lado dele. Mas isso com 28 anos, exato, 30, exato. 36. Depende de quem é o treinador, né? Se fosse o Guardiola, não daria. Não pode trazer o Guardiola pro Botafogo agora, né? Não pode. Porque os dois são... Senão não vai briga. Não inventa. Agora, pode o Botafogo não quer o Guardiola. Não quer, abriu mão. Ou é um sinal de que o Guardiola está nos planos, porque o Guardiola meio que segue o Yaya Touré, né? O Yaya Touré estava no Barcelona, o Guardiola assume o Barcelona. Depois o Yaya Touré estava no City, o Guardiola assume o City. E o Yaya Touré sempre vaza na sequência. Ou será que ele saiu do Shandong por causa do Guardiola que vai para lá? Ou isso também. Mas olha, os últimos anos, vamos tentar contar o que foram os últimos anos do Yaya Touré. No Barcelona, ele jogou 3 anos, de 2007 a 2010. No City foi onde eu vi ele jogar mais futebol, de 2010 a 2018. Ele fez 316 jogos pelo City e a maior parte do tempo em altíssimo nível. Aí ele foi para a Grécia jogar no Olympiacos em 2018. Né? 5 jogos, 3 meses só, né? Rescindiu o contrato. Muito pouco. Aí, em 2019, o agente dele anunciou a aposentadoria do atleta, ele negou. E aí, 1 mês e meio depois de desmentir o agente, ele acertou com o time chinês. Como é que é o nome? O Guindao Huanghai. Hein, Pet? Como é que é o nome do time? Do Qingdao? Qingdao. Como é que é? Qingdao. E pela seleção marfinense, ele fez 107 jogos. E 19 gols, jogou 3 Copas do Mundo. É bom a gente colocar, Rizé, que no primeiro contato com dos intermediários desse processo com o Yaya e o Botafogo, o quesito técnico é avaliado muito bem pela diretoria do Botafogo, pelo comitê de futebol. Então, tecnicamente, eles têm o Yaya como uma lenda africana, enfim, foi essa aspa certinha que passou pra gente o pessoal. Então, não é só pela questão do marketing que o Botafogo está querendo trazer. É óbvio que o nome dele movimenta e muito. As redes sociais estão tomadas, o Botafogo aposta muito na torcida para seduzir, assim como foi o Honda, né? O Honda chegou maravilhado com tudo que estava acontecendo no Botafogo, falou que nunca tinha visto aquilo ali, uma reação para ele de uma torcida tão calorosa. E o Botafogo praticamente quer manter a fórmula com o Yaya. E aí é por isso que o Botafogo também quer deixar claro que não é só o nível de marketing que quer levar com o Yaya Touré, mas também o nível técnico em campo. Se jogar futebol, não acredito que vai conseguir entrar num calendário brasileiro. É difícil a gente imaginar com um jogador de 36 anos, para uma adaptação e tudo mais. Mas consegue sim, no nível do futebol hoje do Brasil. E a carência que tem o Botafogo em várias posições... Joga com o pé nas costas. Joga com o pé nas costas do futebol brasileiro. Também se tiver com o mínimo de condicionamento físico, pela qualidade que ele tem, joga com o pé nas costas. Eu vejo com um olhar mais esperançoso ainda. Eu acho que o Botafogo está dando exemplo para outros clubes acreditarem em contratações legais, né? Em contratações com criatividade. E, principalmente, quando você vem... Honda, quantas Copas do Mundo? 3 também. 3 Copas do Mundo. Yaya Touré, 3 Copas do Mundo. Jogadores internacionais de outros centros... Roger, o Honda e o Yaya Touré já se enfrentaram em Copas do Mundo. Inclusive, um gol que o Honda marcou... Foi aqui no Brasil ou na Rússia? Esse jogo... Ou na África? Foi em 2014, na Copa do Brasil. Falhou o Yaya ali? Exatamente. O Honda deu um drible em cima do Yaya ali. O Botafogo vai ser o único clube do Brasil que tem 2 jogadores de Copa do Mundo que se enfrentaram numa mesma partida. Hein? E é o Botafogo que a gente colocou hoje no Globoesporte.com, é o Botafogo mais internacional da sua história. Assim, o Botafogo tem 6 estrangeiros no elenco por enquanto, o Yaya, se chegar, pode ser o 7º.
e é cada um de um país diferente. O Botafogo tem argentino, tem peruano, tem um japonês, tem paraguaio. Tem um equatoriano. Tem um equatoriano, que é o Louco Cortez, que chegou por agora. Então, o Botafogo, desde 2014 e 2016, tinham 5 estrangeiros. Agora o Botafogo já tem 6, pode ter 7. Isso aí ajuda nesse processo do Botafogo de transição de clube-empresa. O Botafogo quer que essa marca esteja espalhada pelo mundo. Acho que é um grande processo que está acontecendo. É o que o Roger falou, uma palavra, criatividade. O Botafogo, se ele não tem o poderio financeiro que tem o Flamengo, por exemplo, que tem outros clubes brasileiros, o Botafogo tem que ser criativo. E conseguiu. Se isso vai dar certo, não vai dar certo em campo, a gente vai analisar a partir do momento que os caras estiverem em campo jogando. Mas a criatividade, a gente tem que elogiar o Botafogo, que conseguiu sair daquela mesmice. Porque eu tenho visto muita gente... Custo-benefício interessante também do Honda, pelo que você falou sobre salário. É lógico que tem os gatilhos e tal, mas os gatilhos só vão funcionar se o Botafogo andar. Exatamente. Então, é um custo-benefício que me parece interessante. Eu tenho visto muita gente falar que a grande contratação, principalmente nas redes sociais, né, muita gente dizendo a grande contratação do Botafogo seria pagar as contas. Claro, óbvio. Mas talvez o custo-benefício leve o Botafogo, uma coisa pode levar a outra, a um círculo virtuoso. Né? Você contrata um grande cara para chamar a atenção, para mobilizar a torcida, para valorizar ainda mais a marca, no momento em que existe um processo de transição para o clube-empresa, pode atrair investidores. O Yaya Touré seria um grande... Só para fazer uma conta aqui. Quantos anos o Paulinho tem? Paulinho, 31? Deixa eu ver aqui. 31, um pouquinho mais, 32? Deve estar perto do Honda ali, né? De idade. Quase que não é a mesma idade. idade. Não estou comparando quem pode entregar desportivamente mais, mas se você falou o salário do Paulinho lá na China... 31, Paulinho. E o que o Honda veio ganhando aqui, o salário do Honda é 10% do Paulinho. 10%. Isso assustou muita gente, né, Roger? Porque a primeira pergunta, quando a gente fala em Honda, fala em Yaya Touré, principalmente você olhando o elenco que o Botafogo tinha hoje. O Botafogo tem as opções, o Bochecha, o Alex Santana, são jogadores ali, um é aposta, o outro veio bem na última temporada. Mas a primeira pergunta que vem, né, Cereto, é a cabeça. Tem dinheiro? De onde sai esse dinheiro? Então é a gente colocar que o Honda está dentro do teto estipulado pelo Botafogo e o Yaya Touré, como está fora desse teto, está acima do teto de 200 mil, por isso a necessidade de investidor pontual para uma negociação dessa. Então não é, segundo pessoas que a gente conversou, ligadas à negociação, não é nenhum valor astronômico do Yaya Touré. Não é nada que assuste a ponto de falar assim, não tem jeito, como é o Hulk na questão do Palmeiras. É um salário que pode sim, caso o Botafogo tenha essa ajuda, que num primeiro momento foi positiva dos investidores, o Botafogo pode concretizar. Pode deixar de ser sonho, pode deixar de ser brincadeira de rede social e virar algo muito sério para o Botafogo. Olha, eu já estou vendo o botafoguense sorrir como há muito tempo eu não via. Com a chegada do Honda, com a possibilidade e o agito que o Yaya Touré desperta nas redes sociais. Daí aquilo que você falou, uma coisa leva a outra. Igor, obrigado, meu velho. Obrigado a você. Grande abraço. Valeu, hein? Rizek.